Meu chefe é um bunda mole, xoxo, fraco, capenga e eu, como cozinheiro, sei mais do que ele. Seja muito bem-vindo, meu nome é Eric de Lima, sou chefe de cozinha há 10 anos, estou há 20 anos na área e hoje eu quero falar com você um pouco de uma história que eu vivi há um tempo atrás e quero te trazer alguns conhecimentos, algumas táticas que você pode usar caso você esteja passando por isso. Então vamos lá. Eu trabalhava, tinha o quê? Uns 20 e pouquinhos anos, assim, acho que uns 22, 23. Tava num hotel de luxo e aí eu fiz uma cagada de faltar sem meter um atestado. E aí eu fui dispensado. E aí eu comecei a mandar currículos, eu estava numa cidade pequena e uma cidade turística, e em cada lugar que eu passava, eu ia entregar o currículo na porta desse restaurante e os caras que estavam na porta já nem pegavam meu currículo na mão, ou então se pegava, devolvia e falava assim: então, meu querido, o cozinheiro mais novo aqui tá aqui há 14 anos, não vai ter lugar pra você. Eu ficava, caralho, né? Eu, novo, moleque novo, e pulava pro próximo restaurante. E aí chegou um dia, um momento que eu bati na porta de um restaurante e eu acabei dando a sorte de conversar com os donos. E aí no que eu conversei com eles, eu me mostrei à total disposição. Eu falei assim, ó, eu tô com a mochila aqui, eu tô com a faca, eu tô com a doma, eu tô com o avental, eu tô com tudo. Se vocês quiserem, eu começo a fazer um teste agora. E se vocês gostarem, vocês veem o que faz comigo. Aí um olhou pra cara do outro e falou, tá bom, vamos ver então. Pagaram pra ver. E aí eu fui, cozinhei todo empolgado. E aí no final eu acabei sendo contratado. Maravilha, legal. E aí nisso, quem era o chefe? O chefe era um cara. Eu não vou falar que é culpa dele, tá? Era um cara que estava muito amarrado àquela situação. Era um cara humilde que veio da pia, que os sócios, os donos do restaurante pagaram a faculdade para ele, né? Foram descontando do salário dele, é claro, né? Mas ajudaram ele a pagar. E aí depois que ajudaram ele a pagar, conforme a equipe foi saindo, foi entrando, foi saindo, foi entrando e foi saindo gente, chegou um momento que ele assumiu, porque só tinha ele ao longo desses anos. Enquanto, tipo, os mais novos da equipe tinham menos de um ano, ele estava lá há 7, 8 anos. E isso é um caso bem comum até na nossa área, né? Às vezes você encontra um cara que tá como chefe, tá lá há anos, e o cara é fraco, e assim, o cara é fraco, mas o cara só tinha experiência naquele restaurante, ele não tinha vivido outras coisas, outras estruturas de hotel, de restaurante, eventos, né, casamento, o cara não viveu aquilo. Então assim, o cara tava lá porque ele ao longo do tempo ganhou promoções, ganhou um salário bom, passou a ganhar um salário bom, né? Então era muito mais cômodo isso do que ele se arriscar a sair nesse mundão lá aqui fora e tomar, né? Tomar naquele lugar. Então o cara tava lá, e tava lá há muito tempo. E aí tava eu, que já tava formado há alguns anos, tinha experiência em hotéis de luxo. Eu tinha mais experiência que o cara, não sabia de tudo, não sou dono da verdade, sempre falo isso aqui. Mas sim, eu tinha mais experiência que o cara, eu tinha mais jogo de cintura, eu era uma pessoa mais criativa que ele, porque tinha vivido coisas diferentes, né? E aí, como lidar com essa situação? Porque se você começa a tentar mostrar pro cara que você é melhor, primeiro, ele sabe que você é melhor. Você não precisa jogar na cara que você é melhor. E se você começar a tentar fazer isso dessa forma, você vai começar a ter um cabo de guerra, né? Vai começar a ter um atrito. O cara é de confiança dos donos, né? Então como que você vai chegar e vai, sei lá, assim que o dono passar e ele virar as costas, você vai chegar e falar assim, esse cara é muito ruim, né? Coloca eu como chefe, sabe? Né? Não vai fazer isso, não faça isso, não seja escroto. Então assim, primeiro conselho, né? Aliás, o primeiro de tudo, o básico de tudo. O mais importante quando você
sente que você está num lugar onde você tem mais experiência que os seus líderes, você tem que entender qual que é seu objetivo ali dentro. Então, qual que é o objetivo? Um objetivo muito importante que as pessoas dessa geração esquecem, o objetivo é tempo de carreira. Então, assim, eu preciso ter alguns anos de tempo de carreira. E aquele restaurante, talvez eu agindo como cozinheiro por 2, 3 anos, talvez seja um bom para o meu currículo, né? Se aquele restaurante for um restaurante bacana na cidade, né? For conceituado. Se é um restaurante chumbrega, né? Um restaurante de esquina chumbrega, não vale a pena você talvez colocar aquilo no teu currículo, né? Estou disposto a ficar 3 anos aqui porque isso vai agregar no meu currículo. E o restaurante é um restaurante qualquer. Mas se é um restaurante bacaninha, tá? Não vou falar um restaurante estrelado, não, o assunto não é esse, tá? Mas se você tá num restaurante bacaninha, onde você tá ganhando um saláriozinho que dá para você se manter, a gente sabe que cozinheiro não ganha um salário incrível, então não vamos falar sobre isso também. Mas tá ganhando um salário bacaninha e vai ser um lugar, um restaurante de nome, principalmente para você que tá numa cidade turística, uma cidade pequena. Pô, aquele restaurante todo mundo da cidade conhece, só que às vezes você tem isso, você tem o chefe da cozinha que é um banana, mas o restaurante é de nome. Então talvez valha a pena você ficar um tempo nesse restaurante, sabe? Para você conseguir ter aquilo no seu currículo, dar uma inflada no seu currículo, ganhar um tempo de casa. Tempo de casa é importantíssimo. Quem me segue aqui há um tempo já sabe, né? Ou me acompanha em outras redes sociais já sabe. Tempo de casa é importantíssimo. Tempo de carreira, de currículo, né? É importantíssimo. A carreira é uma casa que você está construindo tijolo a tijolo, demora anos para construir. Carreira é um projeto de vida, tá? Então, quando você cai num restaurante que ele é um restaurantezinho conhecido na cidade, mas talvez você não quer ficar lá porque o chefe é um banana, entenda em que momento que eu tô e o quanto que esse restaurante vai me ajudar a construir o meu currículo, entendeu? Então, primeiro é isso, entenda isso. Pô, esse restaurante cobre os meus custos? E não tô falando de ganhar vida, né, nesse restaurante, porque como cozinheiro você não vai ganhar vida em lugar nenhum. Foda falar isso, mas estamos falando isso porque cozinheiro ganha pouco. É foda, é foda. Eu fui cozinheiro durante 10 anos. No vídeo anterior, acho que uns 2 vídeos pra trás, você vai ver eu falar que eu virei chefe cedo, eu virei chefe com 28 anos. E foi uma puta cagada. Eu deveria ter virado chefe, sei lá, há alguns poucos anos. Não deveria ter virado chefe aos 28, foi muito cedo. Mas enfim, eu abordo isso melhor no outro vídeo. Se você quiser, você vai lá no canal e você dá uma olhada nisso. Então, mas aí, assim, qual que é teu objetivo de lá, né? De estar nesse restaurantezinho de nome bacana com o chefe banana? Entender qual que é seu objetivo. Então, eu ganho um salário ok? Beleza. Eu consigo me sustentar? Beleza. Agora é tempo de casa, tá? Mais importante, tempo de casa. Se você tem 6 meses no seu currículo em cada passagem que você faz, cara, eu como contratante vou olhar pro seu currículo e vou falar, mano, o cara vai ficar aqui 6 meses e vai me pedir a conta e eu vou ter que gastar tempo e dinheiro para contratar outro cara, treinar outro cara, e é um saco isso. Nós como gestores, como líderes, a gente tem consciência de que a gente está sempre treinando pessoas. É eterno. Imaginar que você vai montar uma equipe perfeita, né? Um Dream Team, e vai ser aquilo para sempre, é uma ilusão. Então a gente sabe que a gente vai ter que estar sempre montando equipe, sempre refazendo, porque são ciclos, as pessoas têm ciclos dentro dos lugares, né? Então, a gente tem consciência disso, mas quando a gente vê um currículo que o cara tem 6 meses de experiência em cada casa, dá preguiça. Você olha e você fala, ai, velho. Às vezes você até arrisca, você olha e você fala assim, vou contratar esse cara porque tô desesperado, porque isso, porque aquilo. Mas você já tá com a consciência de que o cara vai ser uma dor de cabeça. A probabilidade dele dar dor de cabeça pra você daqui exatos 6 meses é muito grande. Tomar meu café, que cozinheiro não fica sem café, né? Eu já perdi a conta de quantos copos eu tomei hoje.
Bom, beleza. E aí você se propôs a ficar naquele lugar porque você entendeu que aquele lugar pode ser bom para o seu currículo. O que é importante? Deixar claro para essa pessoa que é superior a você, que você não quer roubar o lugar dela, porque ela já enxergou que você é uma ameaça. Porque você às vezes chegou com a dominha mais alinhada, papapá, uma faquinha mais bonita, o cara já olha e já fala, ai caralho, né? Esse daí pode ser um cara que me traga, que coloque em risco a minha carreira, né? A minha estabilidade aqui dentro. Então é sempre você chegar nele e não diretamente falando essas palavras que eu vou falar agora, mas deixar claro que, amigão, eu não quero o seu lugar. Amigão, eu tô aqui porque eu quero trabalhar aqui. Eu não quero o seu lugar. Se esse for para ser o seu lugar, ele vai ser. Você não precisa jogar na cara. Mas é importante mostrar pro cara, falar assim, amigão, então, olha, o que você acha? Então, tipo, ao invés de você pegar aquela técnica legal, aquele prato legal, e você pegar aquilo e você querer mostrar pros donos, ai, olha o que eu sei fazer, o cara vai estar ali atrás te engarfinhando, você tá maluco fazer um negócio desse. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar no cara e você vai virar parceirão do cara, você vai virar amigão, você vai falar assim, então fulano, eu tava pensando, tem um restaurante que eu trabalhava que a gente fazia, a gente fazia um negócio assim, a gente colocava uma florzinha, é clássico, é legal, é refrescante, saía bem, o que você acha da gente mostrar? A gente faz uma versão disso e a gente mostra pros sócios. E aí deixa ele se virar. Deixa ele mostrar o negócio, sabe? Minha câmera ficou embaçada aqui. Peraí, desculpa pessoal. O que tá acontecendo? Embaçou essa merda. Bom, aí, voltou, desculpa, tá? Então assim, dá ideias pra ele. Faça com que ele apresente as ideias, né? E aí fala assim, e aí quando os sócios chegar para provar, aí você mostra, né? Fala assim, então, né? Deixa o chefe apresentar a ideia, e se você estiver junto, você fala assim, olha, a gente fazia uma versão parecida no restaurante, porra, deu muito certo, não sei o que lá, acho que vale a pena a gente tentar, vamos fazer um piloto, né? E aí vocês veem, né? O que dá para fazer com essa ideia. E assim, a sua chegada, o fato de ter a sua chegada e de repente começar a aparecer coisas novas, já vai indicar que é você que está trazendo isso. Porque o cara não tem essa bagagem, entendeu? Então assim, nessa brincadeira, eu fiquei nesse restaurante 3 anos. Nesses 3 anos, entrou também outros caras que a gente olhava pra cara do chefe, do dito chefe, e olhava e falava assim, ai, tadinho dele, né? Ah, ele é tão noobzinho, né? Mas, apesar de olhar e falar noobzinho, a gente fazia o negócio virar um time. Então a gente mostrava, então, fulano fez um molho que não sei o que lá, e se a gente adicionar não sei o que lá, fica mais redondinho, fica mais bonitinho. Se o amiguinho aqui trouxe uma ideia de trazer uma acidez maior pro prato, assim, assado, né? O que você acha? Chefe, vamos fazer uma versão pros caras, pros sócios, só pra eles verem qual é que é. De boa, não sei o que lá. Entendeu? Mostra que não é importante você ter o crédito do negócio. Se ele for uma pessoa, no mínimo, bom caráter, vamos falar assim, talvez ele vai chegar nos sócios e falar assim, esse daí foi o fulano, né? Foi o Eric que trouxe, foi o Bruno, sei lá quem foi. E vai falar, entendeu? Mas para isso, só o fato de você estar movimentando, né? E se você é um cara que é meio que jovem místico, né? Como eu sou, vamos falar que tem esse lance de movimentar energia, sabe?
Então você vai estar trazendo coisas novas, ideias novas. Talvez é o gás que esse chefe precisa, entendeu? Essa inspiração. E ele vendo que você não está querendo tomar o lugar dele, ele vai abraçar você. E aí vocês vão ter uma relação feliz na cozinha. E aí, se for o caso, desse cara cair e você assumir, primeiro, mérito seu, legal, parabéns. Segundo, quem tem que cair, galera, cai sozinho. Ninguém precisa ficar de picuinha, ficar de tititi. O cara que é um bosta, ele se fode. É questão de tempo, entendeu? Ou ele vai se fuder por conta de cagada que ele fez, displicência, ou se ele estiver desgostoso, ele vai começar a meter um atestado ou outro, vai começar a chegar atrasado. Os sócios vão ver, entendeu? Às vezes o cara tá de folga e aí você tá lá na cozinha junto com os outros cozinheiros e o serviço sai mais redondo do que quando o cara tá. Os sócios vão ver isso. Então, assim, você não precisa ficar de tititi, você não precisa ficar arrastando ninguém, você não precisa fazer complô. Eu já vi casos, que graças a Deus eu não estava nesses casos, mas eu já vi casos da equipe se reunir para fazer uma reunião com a gerência sem o chefe estar lá. Para falar assim, olha, então, nós estamos todos juntos aqui para dizer que o trabalho do cara não presta. Nananana. Eu fiquei sabendo dessa história porque aconteceu num lugar e aí eu entrei para chefiar esse lugar e aí me contaram essa história. E é feio, é super feio. Depois eu mandei essas pessoas embora, tá? Porque se elas fizeram com o chefe anterior, elas poderiam fazer comigo. Então, se uma pessoa começa de tititi falar mal pelos cantos, você, primeiro, não dá bola, não dá ouvido e saiba que, se você estivesse no cargo de liderança, ela estaria fodendo você pelas costas. Então, nunca dê confiança e nem autoridade para essas pessoas, né? E as pessoas, conforme vão ganhando poder, se mostram quem são, né? O poder, lembrei aqui, mas não tem aquela frase que tipo, o dinheiro mostra quem é quem? Não é o dinheiro que mostra quem é quem. O que mostra quem é o poder, entendeu? Às vezes a gente não está falando nem de milhões de reais. Às vezes um cargo um pouquinho maior já é suficiente para subir a cabeça da pessoa. Então se começam de tititi pelos cantinhos e você abraça o tititi porque você quer tentar derrubar o chefe e você vai ser o próximo, né, a chefiar, saiba que todo mundo que tá de tititi ali para derrubar o cara que tá acima de você, se você chegar a entrar no lugar dele, o tititi vai ser para derrubar você. Então presta atenção, tá? Então assim, recapitulando, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Deixa claro, primeiro de tudo, entenda qual que é seu objetivo lá. Entenda o que eu tô fazendo aqui, qual que é meu objetivo. Segundo, deixa claro que você não quer o lugar do cara. Que você tá lá porque você precisa estar lá, porque você precisa trabalhar, porque você quer ganhar experiência, você quer o nome daquele restaurante no seu currículo. Você precisa estar lá, você não precisa ganhar o lugar dele, tá? Não precisa derrubar ele. Mostra pra ele, e aí outro passo, mostra pra ele o seu jeito, aos pouquinhos. Olha, essa salada, esse molhinho, e se? Vamos apresentar isso pros caras, o que você acha? Não precisa nem falar que fui eu que fiz. Os caras vão saber, no fundo os caras vão saber, tá? E guarda alguns trunfos na sua mão, entendeu? Porque aí você sempre vai ter uma novidadezinha ou outra, uma coisa que você consegue agregar. Não precisa sair mostrando tudo de uma vez. Tem um vídeo há um tempo que eu fiz também que fala: a sua receita não é a única, não é a certa, exata, perfeita, a única realidade, né? Mas às vezes sua receita é melhor. Se sua receita é melhor, quando você sentir abertura, você vai conseguir demonstrar essa receita e talvez o chefe, confiando em você, entendendo quem você vai aderir. E aí, final feliz para todo mundo, entendeu? E aí, por último, cuidado com as fofoquinhas, tá? Porque se você é o cara que tá olhando o cargo daquele chefe banana e você fazer um complozinho para derrubar o chefe banana, porque você acha que você vai assumir,
Primeiro que você talvez não assuma um cara mais agressivo do que o Banana e o cara mande todos vocês embora. Segundo que, se você conseguir assumir, né, porque você é demais, pode ser que a equipe inteira, com o passar do tempo, tente te derrubar, assim como fizeram com o chefe Banana. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, porque pra mim fez bastante. E é isso, se fez sentido, curte, compartilha e eu espero que a gente se veja em breve. Valeu!